Então, nós vamos precisar de uma pequena revisão para dar continuidade ao nosso novo conteúdo. Essa revisão é sobre a transformação de números decimais em fração decimal e fração decimal em números decimais. Então, vamos começar. Eu tenho um número decimal 0,21. Lembra-se que número decimal é todo número que possui uma vírgula. Para transformar um número decimal numa fração decimal, a primeira coisa que a gente faz é o traço de fração. Tiramos a vírgula do número e o que sobrar a gente coloca aqui no numerador. Se você tirar a vírgula do número, fica 0,21. Só que 0,21 a gente não faz nada com esse zero. Então, a gente vai deixar somente o 21 aqui em cima. Embaixo, sempre vamos colocar o número 1. E vamos colocar ao lado do 1, zeros. O problema é quantos zeros. Então, a gente volta aqui no número e para cada número que tiver depois da vírgula, a gente vai colocar um zero. Então, nós temos dois números depois da vírgula, a gente coloca 2 zeros. Esses números que estão depois da vírgula são chamados de casas decimais. Então, duas casas decimais, nós vamos ficar com 2 zeros. 1,2. Vamos fazer a mesma coisa, traço de fração, tira a vírgula, fica o número 12 para numerador, embaixo colocamos o número 1 e vamos acrescentar quantos zeros? É só ir contar. Então, tem uma casa decimal, você acrescenta apenas um zero. E aí, pessoal, o sinal de igual me garante que se isso é igual àquilo, a volta é igual também. Então, o contrário, né, 12 sobre 10 é igual a 1,2. O que a gente vai ver, então, agora é exatamente o contrário. Eu vou pegar uma fração decimal e transformar em número decimal. Então, 15 sobre 100, a gente deixa um espacinho depois do sinal de igual e escreve o 15 mais atrás. Aí, a gente vai contar quantos zeros tem. 2 zeros. Eu vou precisar colocar uma vírgula, tá? Então, se eu tenho 2 zeros, significa que eu vou ter que ter duas casas decimais, ou seja, depois da vírgula vão aparecer duas casas decimais. E as casas decimais são esses dois números que estão aqui. Então, a gente conta de trás para frente. 1, 2. Duas casas decimais, então coloca um zero, uma vírgula e um zero. Então, ficamos com 0,15. No próximo, 237 sobre 10. Copiamos o 237. E se tem um zero, significa que aqui vai ter uma casa decimal. Então, eu vou colocar a vírgula de maneira que após a vírgula, ou seja, à direita da vírgula, apareça apenas um número. Então, vamos ficar com 23,7. Já o 345 sobre 100. São 2 zeros, eu vou colocar a vírgula de maneira que depois da vírgula, depois é para cá, tá? Depois da vírgula, apareça duas casas. Então, eu vou contar de trás para frente, 1, 2, e pôr uma vírgula. Vou tirar isso daqui. Aí, pessoal, agora nós vamos ver uma propriedade muito importante para a nossa aula de hoje. Esse 35 sobre 10 é uma fração chamada de fração decimal, porque denominador é 10. Se eu pegar essa fração e multiplicar em cima e embaixo por 10, eu vou obter uma fração equivalente a essa. Então, 35 vezes 10 dá 350 e 10 vezes 10 dá 100. Então, a fração que eu acabei de achar, essa daqui, é uma fração equivalente, ou seja, ela tem o mesmo valor dessa, só que a diferença é que a segunda está com o denominador 100. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai ter que dar uma arrumadinha na fração para que o denominador vire um denominador 100. Por que a gente vai fazer isso? Daqui a pouco eu te explico. Ok? Então, aqui, vamos supor que eu queira que o denominador dessa fração
vire 100. É 1000 e eu quero que ele apareça como 100. Para esse denominador virar 100, eu vou ter que tirar um zero daqui. E tirar um zero daqui, cortar um zero daqui, é a mesma coisa que dividir por 10. Se eu divido por 10 embaixo, eu vou ser obrigada a dividir por 10 em cima também. Então, vamos fazer essa divisão. 1000 dividido por 10 dá 100. E 379 dividido por 10 é só você deslocar a vírgula, que a vírgula está aqui, né? Então, ela vai deslocar, vai aparecer aqui, entre o 7 e o 9. Então, vai ficar 37,9. 37,9 sobre 100. Tá bom? Continuando. Agora, a gente vai falar sobre porcentagem. É importantíssimo que todos saibam que 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Nós acabamos de verificar lá atrás que uma fração decimal pode ser transformada num número decimal. Nesse caso, eu posso simplificar um zero de cima com o zero de baixo. Vai ficar 3 sobre 10, que é a mesma coisa que o 3 lá atrás. 0 é uma casa decimal, põe a vírgula, ficamos com 0,3. Então, 30% é a mesma coisa que 0,3. E 85%? Vamos transformar em fração primeiro, vai ficar 85 sobre 100. E 85 sobre 100, ó, 2 zeros, 2 casas, vírgula, 0. É 0,85. E 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, que vai dar 5 lá atrás, 2 zeros corresponde a 2 casas decimais, vírgula, 0. Então, 5% é a mesma coisa que 0,05, ok? Agora, vamos fazer o contrário. Se eu tenho o número 1,2, será que eu posso transformar em porcentagem? Sim, basta você fazer assim, ó, de trás para frente. Então, eu tenho o número decimal, transforma em fração e a fração transforma em porcentagem. Então, 1,2 em fração, tira a vírgula, ficamos com 12 sobre 10. Mas para transformar em porcentagem, pessoal, é preciso que o denominador seja 100. O que eu vou fazer então para esse 10 virar 100? Esse 10 eu vou multiplicar por 10, embaixo e em cima. E ao multiplicar por 10 embaixo e em cima, eu vou ficar com 12 vezes 10, que dá 120, e 10 vezes 10, que dá 100. E 120 sobre 100, todas as vezes que o denominador for 100, transforma direto em porcentagem. Então, 120 sobre 100 é a mesma coisa que 120%. E 0,5? E 0,5? 0,5 vamos transformar em fração. Vai ficar 5 sobre 10, só 10, porque tem uma casa decimal. Mas para transformar em porcentagem, o denominador tem que ser 100. Então, o que a gente faz? A gente vai multiplicar embaixo e em cima por 10. Então, 5 vezes 10 dá 50 e 10 vezes 10 dá 100. Então, 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%. Por enquanto é só.